Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez, graças a Deus, em mais uma live para responder as perguntas dessas mães de adolescentes que às vezes se descabelam, como eu já me descabelei muito por ser mãe de adolescente. Se você não me conhece, eu sou Valquíria Lobo, eu sou mãe do Tiago de 32 anos, da Thalita de 18, e eu sou chefe de escoteiros. É um trabalho voluntário que eu desenvolvo há mais de 20 anos, e esse trabalho me deu um acesso aos jovens de uma maneira extraordinária. Com isso, eu adquiri algumas experiências, eu aprendi algumas coisas de como lidar de uma maneira mais afetiva, mais assertiva com os adolescentes, que é muito útil para muitas mães. Muitas mães dos meus escoteiros me procuram, perguntam, chefe Val, como é que eu faço isso? Fulaninho, E aí eu percebi que eu posso ajudar, que eu descobri várias coisas que não são comuns dos pais saberem, dos pais perceberem, e que acaba dando muito conflito nas relações. Né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje com você. Hoje eu vou responder as perguntas. E aqui está a Elisa Roberto. Oi, tudo bom? Que bom que você está aqui. Muito obrigada, viu? Se você tiver perguntas sobre adolescentes, pode perguntar. Se eu não conseguir responder nessa live, na próxima, com certeza, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar minha primeira pergunta de hoje. Bom, bom dia, chefe. A minha filha tem 14 anos. Eu não sei mais como lidar com a situação. Sou casada pela segunda vez. Meu atual marido criou ela como se fosse sua filha. O pai biológico só paga pensão. Desde que ela tinha 2 anos e meio, eu moro no interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, de mais ou menos 3.900 habitantes. 4.000 habitantes, né? O problema com minha filha é que ela não gosta da cidade onde moramos, mas sempre passa as férias em São Paulo. Ela não quer mais ficar aqui e, por isso, não tem amizade com ninguém. Vive trancada dentro do quarto. A única coisa que ela gosta é de dança. Coloquei ela em uma academia de dança para ver se melhora. Ela acha que se for morar em uma cidade maior, a vida dela vai ser outra. Estou muito cansada, não sei mais o que fazer. Fica calada, não sai com amigas, fala que não tem nada na cidade, sendo que tem sim. Ela que não se interessa. Meu marido é funcionário público, isso quer dizer que é difícil transferir, né? E eu trabalho em 2 empregos, graças a Deus. Agora eu pergunto, aqui onde eu moro, eu tenho emprego, as pessoas me conhecem, eu sou cuidadora de idosos. Nunca fico desempregada. Já expliquei para ela que se for morar em São Paulo, tenho que arrumar emprego, pagar aluguel e outras despesas. Mas ela não entende, já não sei o que faço. Já não sei o que faço mais. Já levei em psicólogos. Ela fala que ela não tem nada, que é da idade. Fico com medo de depressão. Me ajudem com alguns conselhos. Já não sei mais o que fazer. Desculpe pelo texto grande. Ela se dá bem com meu marido. Chama ele de pai. Tá legal. Olha, eu não sei o nome dessa mãezinha. E essa situação é bastante difícil, né? Porque realmente o adolescente, ele tem uma perseverança, uma insistência, que muitas vezes, se a gente não está atento, ele acaba nos vencendo pelo cansaço. Eles nos cansam, a gente desiste de brigar porque eles insistem e batem e às vezes a gente acaba cedendo por não suportar tanta pressão. Mas, na verdade, esse não é um bom caminho. Lembra que eu sempre falo? Um dos pilares é o equilíbrio, né? Agora, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Veja, sua filha pode morar em São Paulo, assim que ela fizer 18 anos e se sustentar. Ela não vai ter a vida dela tão alterada assim, por ela passar mais alguns anos, ela já tem 14, falta pouco, né? Então, o que a gente pode fazer nessa relação? Não seja tão refém assim da sua filha.
Os adolescentes, eles estão num momento muito confuso. A gente não entende os adolescentes porque eles próprios não se entendem. É muito difícil, é muito intenso. E às vezes, alguns detalhes, alguns aspectos ficam se sobrepondo na vida desse adolescente nessa fase. No caso da sua filha, é essa, vou chamar entre aspas, tá? É só uma força de expressão. Essa obsessão por morar na cidade grande. Ela pode perfeitamente ir quando ela for mais velha. Ela não precisa ir agora, porque agora ela é dependente de você. E você tem a sua vida aí na sua cidade. E você tem seu emprego aí. E você decidiu morar aí. Ela vai ter opção de decidir onde ela quer morar quando ela for adulta. Só que existem maneiras da gente se comunicar com os adolescentes que fazem toda a diferença. Se você chegar com ferro e fogo, é assim mesmo e acabou, eles emburram, eles dão chilique, eles vão pegar algum detalhezinho de fraqueza sua e vai pegar bem naquele ponto e torcer. Você disse, por exemplo, que está com medo de depressão, né? E eu acho que ela está percebendo que você está com medo dela ficar com depressão. Porque eles sentem, né? A gente acaba dando indícios dos nossos medos. E são os nossos medos que acabam nos fazendo reféns, né? Você falou que você proporcionou para ela fazer aulas de dança. Ótimo, então você vai chamar a sua filha, vai sentar com ela no momento em que vocês estiverem ambas calmas e explicar para ela, filha, primeiro acolhe, tá? Não vai criticar, rejeitar a vontade dela. É normal. Você tem preferência por morar em cidade pequena? Ela tem preferência por morar em cidade grande. E quem tem cabelo liso quer cabelo enrolado, quem tem cabelo enrolado faz chapinha. A vida é assim, para os adolescentes é pior ainda, né? Mas então, no momento em que vocês estiverem tranquilas, chama ela num canto e conversa com ela, filha. Eu entendo a sua vontade. Faz sentido para mim você querer morar em São Paulo. Só que, por enquanto, não é possível, meu bem. Porque você é menor de idade, eu sou sua mãe, eu sou responsável por você, eu não vou deixar você morar com outra pessoa. Porque não é a sua avó que tem que te criar, não é a sua tia que tem que te criar. Quem tem que te criar sou eu. E enquanto você for menor de idade, dependente de mim, é aqui que nós vamos morar. Eu vou te dar tudo o que eu puder, mas o que eu não puder, você vai ter que aceitar, porque a vida é assim. A gente não tem tudo o que a gente quer. E vai se preparando, aproveita esse tempo que você está aqui. Faltam 4 anos e 4 anos passam muito depressa. Aproveita que você está aqui e faz o seu pé de meia. Aproveita para estudar bastante. Veja quais são as coisas que você vai querer fazer. Começa a fazer seu plano. Começa a fazer seu projeto de vida. O que você vai fazer lá em São Paulo? O que vai ser? Você vai trabalhar com o quê? Olha, onde você vai morar? O que você vai querer conquistar, né? Vai fazendo seus planos, vai fazendo seu planejamento de vida, para quando chegar o momento de você realmente conquistar seu sonho, você já estar mais preparada. Agora, mudar para São Paulo eu não vou. E deixar você morar com outra pessoa eu não vou. Isso daí é inegociável. Ela vai chiar, estribuchar, vai chorar, vai fazer um drama danado, mas ela vai ter que se conformar, tá? Esse negócio de ficar no quarto, não querer amizade com ninguém, é uma coisa meio comum na adolescência. E não é que ela esteja fazendo de propósito para te punir porque você não está fazendo o que ela quer. Talvez ela realmente esteja vendo um mundo em que ela não percebe os outros amigos. Mas ela está insistindo nisso, insistindo nesse estado emocional de que nada aqui presta para mim, não tem nada de bom aqui, porque ela ainda está vislumbrando uma possibilidade de te vencer, de te convencer, né? A partir do momento que ela perceber que ela vai sim, mas só quando ela for maior de idade, quando ela tiver condição de se sustentar, aí ela começa a ter outras perspectivas. Porque aí não é um não definitivo. Os adolescentes, eles reagem muito mal ao não de frente. Aquele não assim, não e acabou. E é porque eu tô mandando, e é porque eu que pago as contas. Não funciona com eles esse tipo de argumento. Você tem que dizer o não sim, porque nós não podemos
dar tudo o que eles querem. É porque a gente não pode mesmo, nem é saudável, né? Ela precisa ter as frustrações. Poxa vida, eu também queria viajar para a Itália, mas ainda não dá. Por que não dá? Porque eu não tenho dinheiro suficiente. Se eu for pegar dinheiro para viajar para a Itália, vai faltar para outras coisas que eu também quero e priorizo. A vida é assim. Meu marido costuma brincar, ele fala assim, poxa, que chato, eu também queria uma Ferrari, mas não vai rolar, nem para mim, nem para você. Lógico que você não deve, é uma piada, você não deve usar de ironia com sua filha, não funciona na, na técnica de se comunicar com adolescentes, a ironia não funciona, eles não costumam reagir bem, então não faça essa brincadeira da Ferrari que o meu marido faz, tá? Que não costuma dar bom com adolescente, não. Com adulto a gente se diverte, com adolescente não, tá? Mas é isso, chame ela para uma conversa franca, tranquila, sem estresse, sem mimimi, é isso e acabou. E assim, acolha primeiro, fala, olha, que legal, é muito bom que você tenha essa ambição de ir para uma cidade grande, de fazer coisas diferentes, de ter outras possibilidades. Eu te apoio totalmente, mas ainda não é o momento. Você precisa se preparar primeiro para quando chegar o seu momento. Tá bom, linda? Eu espero que eu tenha te ajudado com essa sua questão. Se você tiver mais alguma situação aí, alguma dúvida com relação a isso que eu estou falando, pode me perguntar, tá bom? Pode me mandar em privado se você se sentir, né, assim, desconfortável de falar publicamente. Se não tiver problema, pode falar aí nos comentários mesmo. Eu sempre volto nos comentários para dar uma olhadinha, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum fator aqui. Já levou ela em psicólogo, fala que ela não tem nada que é da idade. É isso mesmo, amor, tá? Fica tranquila, viu? Mas assim, os filhos não podem dominar totalmente a vida dos pais. Eles têm sim direito de opinar, eles têm sim direito de expressar suas vontades, mas né, esse tipo de decisão cabe aos adultos. Não é uma adolescente que vai definir aonde a família vai morar. Isso não funciona. Eles não têm. Não cabe a eles, cabe aos adultos ainda, tá bom? Bom, vamos ver a outra pergunta. Vamos lá. Estou muito triste. Chamei meu filho para a gente sair e comprar um micro-ondas. Ele tem 16 anos. Estou querendo organizar as refeições da semana porque trabalho e isso me ajudaria muito. Ele disse que não tinha necessidade de ir comigo. O pior, que não é obrigado a ir e que odeia andar na rua ao meu lado, que ninguém gosta de andar comigo. Opa! Perguntei quem são essas pessoas e ele não soube responder. Eu disse que não vou puxar pelo braço um adolescente de quase 1,80 m de altura. Faz muito bem. E que o micro-ondas seria para nós dois usarmos. Estou muito triste com tanto desprezo sem motivo. Um garoto que não gosta de estudar, não faz nada para ajudar, dou roupa, comida, plano de saúde, tudo sozinha, porque o pai sempre foi um inútil. Não discuti, não bate boca, tirei o roteador da internet, cancelei o micro-ondas e agora vai comer o que tiver. Não vai passar fome, mas chega de regalias. Até que aprenda a ser gente. Eu precisava desabafar, obrigada. Nossa, amiga, eu acho que eu já passei por situações parecidas com a sua, sabe? Eu vivo dizendo, né? Eu gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar atrás e fazer uma série de coisas que eu fazia quando o Thiago era adolescente, fazer diferente. E uma das coisas que eu faria totalmente diferente é justamente isso que você está descrevendo aí. Vocês sabem que eu não tenho formação em psicologia, eu não sou psicóloga, mas as duas faculdades que eu fiz, como são da área de educação, eu tenho pedagogia e licenciatura, eu tive alguns semestres de psicologia básica, e tenho estudado muito a respeito do cérebro adolescente. Fora isso, os 20 anos lidando com os adolescentes, conversando com eles ao redor de fogueiras, onde eles abrem os corações e lembrando de mim, né, como adolescente e depois como mãe do Tiago, eu acabei fazendo algumas conexões
E esse caso que você está apresentando para mim está tão claro, mas eu estou um pouco preocupada se você vai me levar a mal. Eu não queria que você me levasse a mal. Porque, na verdade, o seu filho tem razão. É muito legal que você queira comprar um micro-ondas para vocês dois. Mas é um pouco de ingenuidade da sua parte. Olha, por favor, não fica chateada comigo. Eu estou falando com todo amor, com todo carinho, e para que você talvez veja a situação num outro ângulo, que vai te ajudar a ter resultados diferentes com seu filho, ou pelo menos não ficar tão triste, sair dessa tristeza, tá? Quando ele diz que não tem necessidade dele ir comprar o micro-ondas, na verdade não tem mesmo, né? Olha, veja bem, não faz parte do universo dos adolescentes querer comprar eletrodomésticos. Isso faz parte do universo dos adultos, principalmente das mães, né? Ainda mais o micro-ondas, que vai facilitar as refeições que você prepara para ele, inclusive, né? E, como você disse, ele é grandão, tem 1,80 m, não quer saber de estudar, está numa fase difícil, não é isso? E você acha que ele precisaria ter mais consideração com você, não é isso? Eu te entendo assim, de corpo e alma, porque eu passava pelas mesmas situações. E sabe quando isso se resolveu? Quando eu percebi que o meu filho não fazia esse tipo de coisa. Lógico que não teve um dia em que eu fui comprar um micro-ondas, mas inúmeras situações em que eu queria que o Tiago fizesse determinada coisa, que ele fosse comigo, que ele fizesse alguma coisa. A minha expectativa com relação à ação dele era uma. Só que ele estava num outro momento da vida em que aqueles assuntos que eu queria que ele se interessasse, que eu queria que ele valorizasse, ele não estava na fase de se interessar e valorizar. Percebe? Os adolescentes não gostam mesmo de sair com os pais, de ficar perto dos pais. Por quê? Porque eles estão numa fase em que eles estão se descobrindo, eles estão querendo cortar o cordão umbilical, eles estão querendo dizer que eles são suficientes, que eles são autônomos, que eles são adultos, né? Eles querem se sentir assim, livres, suficientes. Eles têm essa necessidade. E olha, não é só seu filho, não é só essa geração. Isso sempre houve, sempre houve. Mas antigamente, o pessoal tem falado muito isso, né? Dessa geração, essa geração está perdida. Se você olhar os diversos, as diversas falas de geração para geração, sempre tem os pais falando que a geração está perdida e os filhos falando que os pais são caretas. Isso é absolutamente parte do processo. Mas aí olha o que acontece. Olha só, nessa fase da adolescência, ele realmente não tem interesse em andar com a mãe. É normal. O que precisa ser feito aí? Eu entendo, você falou que é separada, não é? Que são só vocês dois. Então, assim, olha, existe talvez aí uma carência da sua parte em relação a amor, uma carência afetiva, não é? E talvez você esteja colocando sobre o seu filho a expectativa de suprimento dessa carência, sabe? Porque você se dedica tanto, você se doa tanto, que é normal a gente querer um pouco de reconhecimento, um pouco de retorno. Mas não funciona assim. E funciona menos ainda com os nossos filhos adolescentes. Porque quando eles se rendem a ir no shopping com a gente e comprar o micro-ondas, eles se sentem infantis. É como se eles estivessem admitindo que eles ainda não são os adultos que eles gostariam de ser. Percebe? Não é sobre você. Não é nada contra você. Eu gostaria muito de ter sabido isso antes. O Tiago me ama muito, muito. Só que quando ele era adolescente, ele não tinha condições de expressar isso da maneira que eu esperava. A minha expectativa é que ele fosse comigo passear, que ele fosse comigo fazer compras de supermercado. E ele não queria. E eu ficava chateada, porque as compras de supermercado eram para nós dois. E eu não entendia que a expectativa que eu estava colocando em cima dele, ele não tinha condições de atender. E aí, no lugar de
eu ir no supermercado e me resolver bem com isso, eu ficava chateada e transformava a minha vida numa angústia muito grande, porque eu sentia que meu filho era ingrato comigo. Amiga, eu não sei se estou conseguindo te ver sob essa perspectiva. Seu filho, ele precisa desse distanciamento. Não só seu filho, todos os adolescentes, eles precisam de um certo distanciamento. E aí, qual que é o problema? Nós não entendemos isso. Nós nos sentimos magoados, porque nós estávamos acostumados com aquela criança carinhosa, mamãe, eu te amo, bilhetinho de Dia das Mães, não é? A gente não está acostumado a ser tratado com até alguma frieza, alguma distância, pelas pessoas que a gente mais se dedica e as pessoas que a gente mais ama na vida. E aí, o que a gente faz? A gente, magoado, acaba tomando atitudes que fazem com que eles queiram menos ainda ficar perto da gente. Ele disse que ninguém gosta de andar perto de você. Ele não está falando de todo mundo, ele está falando dele. E por que ele não gosta? Porque existe essa postura sua de querer dele algo que ele não consegue te dar. E quando ele não consegue te dar esse retorno que você está esperando dele, ele se sente mal. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem maturidade emocional e de todas as formas para falar, tudo bem, não custa nada eu ir lá com a minha mãe. Ele não consegue fazer isso. Os adolescentes não têm essa capacidade de colocar as necessidades dos outros na frente, justamente porque ele está num turbilhão de emoções, lutando dentro dele mesmo para descobrir até quem ele é, percebe? Então aí o que você faz? Você vai lá e tira o roteador da internet. E sabe o que você faz com isso? Você rompe ainda mais os laços afetivos. Você quer a solução para esse problema? Seja você a pessoa que se ama o suficiente para não precisar ficar tão triste e chateada quando o outro não faz o que você deseja. A gente não pode colocar a expectativa de suprimento de afeto, de amor, de carinho na mão das outras pessoas, principalmente de filho adolescente e de namorado bandido, porque a gente só vai sofrer na vida. A gente precisa ser autossuficiente em amor. E só quando a gente se ama de verdade, quando a gente tem a autoestima elevada, é que as outras pessoas vão querer andar perto da gente. Porque uma pessoa carente, que fica mendigando atenção, reclamando porque não está recebendo carinho, é muito chata. Desculpa, eu não estou falando por mal, eu estou falando por seu bem. Eu gostaria de ter ouvido isso antes, para perceber e agir de maneira diferente, tá? Espero que te ajude. Olha, não tira o roteador, uma coisa não tem a ver com a outra. Ele só não estava afim de ir comprar um micro-ondas. Ele vai curtir pra caramba o micro-ondas, na medida em que o adolescente consegue curtir um micro-ondas. Agora, se você fosse comprar um videogame de última geração, ele ia te arrastar para vocês irem. Percebe? Não é você, é a situação. Não espere coisas que ele não tem capacidade de te dar. Só assim você não vai ficar triste. Porque se você insistir nesse tipo de padrão, é tristeza por mais alguns anos. E depois, quando passar a adolescência e ele já tiver maturidade, talvez os laços de vocês estejam tão fragilizados, os laços de afetividade mesmo, os laços de mãe e filho, já estejam tão rotos, tão destruídos, que na vida adulta talvez ele não queira também ficar perto de você. É agora que a gente planta o nosso relacionamento com o filho adulto, tá bom? Espero de verdade, de todo o coração, que você tenha entendido o que eu tô querendo te dizer, que não me leve a mal, não fique triste comigo, tá bom? Vamos lá para a próxima. E continua valendo. Se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara para você, você pode falar comigo, tá bom?
Vamos lá. Gente do céu, tem mais alguma mãe com o filho que não sai do celular jogando aquele jogo Free Fire? Estou agoniada demais. Se eu não vigiar meu filho, nem do quarto sai, não come e não dorme. Fico o tempo todo controlando. E outra, parece que todos os adolescentes do planeta estão concentrados na minha casa na hora do jogo, de tantas conversas. Estou assustada. Ai, mãezinha do céu. Olha, eu vou te falar uma coisa. É, tem muitas mães preocupadas. E elas ficam mais preocupadas ainda porque existem vários estudos mostrando que o excesso de tecnologia, de contato com a internet, excesso, pode causar alguns problemas nas pessoas, né? Primeiro, a parte do traquejo social. A gente precisa das interações presenciais para desenvolver a socialização, né? Hoje em dia, os nossos jovens estão muito nesses jogos, você tem razão. Parece que todos os adolescentes do planeta estão aí porque eles jogam online, é como se como eles estivessem jogando um Atari, lembra do Atari? Dentro da sua sala. Só que a diferença é que está cada um na sua casa, né? Tudo, de novo, está no caminho do meio, né? Tudo é coluna do meio, tudo é equilíbrio. Não dá para a gente deixar os nossos adolescentes ficarem o tempo todo na internet, seja jogando Free Fire, seja navegando nas redes sociais, seja fazendo o que for. Mas também não dá para a gente ficar controlando o tempo todo, como você falou que está fazendo. Porque assim, ó, lembra do Romeu e Julieta? Quando o amor é proibido, aí é que ele fica mais desejado. Aí é que a gente quer mais ainda aquele objeto de consumo proibido. Entende? Se você proíbe, se você fica limitando demais, cada vez mais ele vai querer isso. E a gente precisa ter uma noção a respeito das interações sociais dos jovens de hoje em dia. Quando eu era criança, talvez você também se identifique com essa história, estou falando de mim, mas para falar de você, tá? Não é sobre mim, é sobre a sua situação. Quando nós éramos crianças, jovens, a gente tinha possibilidade de brincar na rua, de ir na casa dos vizinhos, de jogar bets, de andar de bicicleta. Gente, eu chegava da escola, eu estudava de manhã. Chegava da escola, almoçava, tirava o uniforme, eu pegava a minha bicicleta e eu subia nessa Ribeirão Preto com os meus amigos. Eu ia em outros bairros, eu andava longe, longe de bicicleta com os meus amigos. Eu ia voltar para casa à noite e estava tudo bem. Estava tudo bem. Naquela época era possível esse tipo de situação. Hoje em dia, não é mais possível. Não é mais seguro. Hoje em dia, a gente precisa restringir um pouco mais a, a, a liberdade física dos nossos filhos. E aí, qual que é a possibilidade que eles têm de interagir com outros amigos? A internet. É só pela internet. Então, uma vez eu perguntei para uma escoteira minha, o que você acha que poderia te convencer a sair da internet, se sua mãe te chama? Porque quando sua mãe te chama, por que você não vai? E o que te convenceria aí? Sair da internet? Ela falou assim, olha, na verdade, eu fico na internet por culpa da minha mãe mesmo. Porque ela não me deixa sair, ela não me deixa na casa dos meus amigos. Eu não posso ir nem na esquina, porque tudo é perigoso. Eu não tenho liberdade para nada. Ela não tem disponibilidade de me levar na casa das amigas, no shopping, que é um lugar mais relativamente seguro, né? Para eu ficar com as minhas amigas. Como que eu vou conversar com elas? Só tenho a internet. Se vocês lembrarem, as gerações anteriores, o terror dos pais era a conta do telefone. Porque, classicamente, as famílias que tinham telefone tinham que dar um jeito de bloquear, de dar um jeito, porque as meninas, principalmente as meninas, né? Os meninos nem tanto, eles tinham outras coisas que eles faziam, mas as meninas não saíam do telefone. E pensa, por quê?
Por quê? Porque o jovem precisa de interação com outros jovens. Precisa, faz parte do desenvolvimento dele. Se ele não tiver interação com outros jovens, ele não vai se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, socialmente, emocionalmente, como ele precisaria. Ele precisa da companhia dos outros jovens. E não adianta dizer, mas ele tem os colegas da escola. Não tem, gente, não tem, porque, na verdade, na escola eles têm que estudar. Às vezes tem, né, o horário de intervalo, ou às vezes um minutinho, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a gente também não gosta que eles fiquem, né, zanzando depois da escola, então quer que volta logo para casa por questão de segurança. Então eles precisam da companhia dos amigos, né? E aí como é que a gente resolve essa situação? Olha, primeiro, equilíbrio. Não é para deixar o tempo todo, mas dependendo da idade que o seu filho tem, que você acabou não me dizendo a idade dele, mas é paulatino, tá? Quanto mais velho, mais você pode deixar um pouquinho mais de tempo usando a internet, tá? Usando as tecnologias, os jogos, enfim. Então, estabelece algumas regras, alguns combinados com ele. Desculpa, acho que engasguei aqui. Estabelece uns combinados com ele. Ele pode jogar quando? Quando ele já terminou a tarefa, quando ele já fez o serviço de casa, que tem que ter algum tipo de responsabilidade em casa, que seja varrer a cozinha, que seja tirar a louça, pôr a mesa, tirar a mesa, que seja lavar a louça do almoço, arrumar sua própria cama. Alguma coisa ele tem que ter de responsabilidade dele para contribuir para aquele ambiente que todo mundo usufrui. Tá? E quanto antes começar esse processo de cada um ter sua função, melhor, melhor. O adolescente, ele é melhor preparado quando ele tem essas responsabilidades, essas coisas que ele tem que fazer. Sim, pode chiar, pode brigar, mas todo mundo precisa fazer, tá bom? Terminou as tarefas escolares, terminou suas obrigações, por que não? Por que não jogar um pouco? Estabelece um horário. Põe aí algum tempo razoável, negocia com ele. Quanto tempo seria razoável? Negocia. É igual quando a gente vai pechinchar na feira. Ah, não, mãe, quero jogar 4 horas. Não, 4 horas é muito. Vamos diminuir isso daí. 2. Não, 2 é pouco, mãe. 2 horas é muito pouco. Poxa vida, vamos aumentar um pouquinho aí. Então tá, eu vou deixar você jogar hoje 3 horas. E se você cumprir os combinados, com o tempo, o ano que vem, daqui a um tempo, a gente pode negociar um pouquinho mais. Mas, se não cumprir o combinado, a gente vai diminuindo mais um pouquinho. Tudo que a gente combina com o adolescente, a tendência é que eles cumpram. Desde que haja coerência, desde que haja respeito, consideração. Trata ele como uma pessoa digna, uma pessoa que tem direito a opiniões, né? Ele ainda não tem capacidade de tomar as decisões, as grandes decisões da vida. Mas nós, pais, nós estamos viciados em falar não para tudo, às vezes sem nem refletir em qual seria a implicação daquele sim que você poderia dizer. Lembra quando eu digo, escolhe suas batalhas, não vai lutar todas, porque senão a vida fica muito ruim. A gente precisa se perguntar, por que não? Qual que é o problema? O problema é porque excesso de tecnologia vai fazer mal? Ok, então vamos pesquisar, vamos investigar, vamos consultar o médico, o psicólogo, saber, olha, quanto tempo é saudável? Quanto tempo não prejudica? Como é que a gente desenvolve isso? Tá bom, você pode jogar online, mas você também vai ter que fazer algum jogo físico. Vai ter que fazer um esporte, vai ter que jogar uma bola, vai ter que viver lá fora um pouquinho também, né? Dentro das condições de cada um, tá? E assim, tenha paciência. Eu ouvi recentemente, fez todo sentido para mim. Nós
Quando a gente fica falando que nossos filhos são aborrecentes, que a adolescência é muito difícil, que tá difícil, que a gente não consegue, que eles estão muito diferentes, que parece que é um ET, não é o nosso filho que está ali. A gente começa a ver só essa parte. A gente fica lutando contra as nossas dificuldades, os nossos desafios. E a frase era assim: quando você abraça o seu desafio, ele para de ser estressante. Trazendo para esse contexto do filho adolescente, você está sempre lutando contra as dificuldades dos filhos adolescentes, né? Quando você abraça, fala, olha, adolescente é assim, é confuso, tem altos e baixos, é meio bipolar, entre aspas, não estou falando da doença mental, é modo de dizer, né? Bipolar nas emoções, uma hora está super bem, outra hora está super mal. Então, é muito complicado lidar com o adolescente. A partir do momento que você diz, não, isso é a própria adolescência, é assim mesmo, eles estão descobrindo os seus caminhos, alguns limites serão impostos. Não pode ter falta de respeito, não pode não cumprir suas obrigações, tem que obedecer sim. Mas esse obedecer não é mais aquela coisa assim que você escolhe a cor de roupa que ele vai usar, você escolhe tudo por ele. Ele precisa ir se desenvolvendo até para tomar decisões na vida. Porque olha o que a gente faz com eles. Quando são crianças, a gente decide tudo por eles. A gente não deixa eles colocarem a mão numa agulha. A gente não deixa eles guardarem os próprios brinquedos. Por quê? Porque demora demais, a gente não tem paciência. A gente está mais acostumado, vai lá, guarda tudo rapidinho. Se a gente for esperar eles fazerem, demora, tem que ter muita paciência. Aí a gente não deixa eles fazerem. De uma hora para outra, a gente quer que eles arrumem as coisas, ajudem em casa e contribuam, mas com a mesma destreza que nós temos com todos os anos de prática que a gente tem. Não é coerente, não é coerente, ele precisa ir treinando desde pequenininho. Ah, tá bom, mas a infância já foi, agora eu tô na adolescência, o que eu faço? O caminho é um pouco mais difícil, mas ainda não é impossível. Sabe uma coisa que você está fazendo igualzinho, só que daqui da adolescência para depois para a vida adulta? Tomada de decisão. Você está tomando todas as decisões por ele. Vai tomar banho agora. Desliga essa internet agora. Não dá para você considerar a preferência dele. Qual que é a diferença se ele tomar banho agora ou tomar banho depois de jogar? Qual que é a diferença dele fazer a tarefa antes ou depois de descansar? Qual que é o grande problema? Na verdade, não tem. Não tem um grande problema. É que a gente está acostumado a falar não, não, não o tempo todo, sem nem refletir por quê. E, na verdade, na fase da adolescência, a gente precisa começar a treinar os nossos filhos a tomarem decisões para o futuro. E como é que a gente faz isso? Deixando que eles tomem algumas decisões. E é claro que isso é um processo gradativo. Hoje, ele decide se ele chega da escola, descansa um pouquinho e depois faz a tarefa, ou se ele chega já faz a tarefa, fica livre para depois descansar, ou brincar, ou fazer o que quiser. E mais para frente, ele vai decidir coisas mais sérias da vida dele, porque ele está acostumado a tomar decisões. Percebe? Então, assim, ó, abraça esse desafio. Não ache que é horrível ter todos os adolescentes do planeta aí na sua casa. Afinal de contas, seu filho está aí na sua casa. Você já pensou naqueles que estão por aí e as mães nem sabem onde estão? Euzinha vivi isso. O Tiago sumia e eu não sabia onde ele estava. Eu só faltava amarrar o Tiago no pé da cama com corrente. Só isso que eu não fiz. Porque ele sumia da face da terra e não havia controle. Hoje eu sei como controlar, mas já passou. Mas para você não, você ainda tem seu filho aí e dá para aprender a fazer a coisa de uma maneira mais assertiva, que vocês consigam se dar bem, que você consiga ter harmonia dentro da sua casa, que você não rompa os laços afetivos com seu filho, mas sem perder a sua autoridade de mãe.
Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas então é para deixar eles fazerem tudo? Não, pelo amor de Deus, eles ainda não têm esse discernimento de escolher tudo. Não é isso, é aos poucos. Mas alguma coisinha tem que começar, percebe? Tá bom? Então curte aí, vai jogar junto com ele meia horinha para ver o tanto que é bom jogar. Não é tão bom assim, para nós adultos não tem mais essa paixão. Mas o que é que você gosta de fazer muito? Você gosta de assistir novela? Você gosta de ler, talvez? Você gosta de assistir série na Netflix? Imagina que o Fire, como que chama? Free Fire do seu filho é como isso. É uma coisa que ele gosta muito de fazer. Então, se tiver a rotininha direitinho, fizer as coisas direitinho, estabelecer um limite, olha, pode tanto tempo, combina, ele cumpre, leva isso de uma maneira mais leve. Você vai ver que vai ficar bem mais gostoso viver e ser mãe de adolescente, tá bom? Deixa eu ver uma outra aqui. Bom dia, amadas. Ser mãe de adolescente é tão difícil, ainda mais nos dias de hoje, ó. Resumindo todas as outras perguntas. Onde eles nos tratam com tanta indiferença, onde eles só querem a aceitação dos amigos, redes sociais e esquecem do valor da família. Tenho uma filha de 14 anos, minha primogênita. Sofro com a indiferença dela, egoísmo. Sou do tipo de mãe tão amiga que as amigas dela me admiram. E minha filha, tá nem aí pra mim. Sou separada do pai dela há anos. Ela não tem contato com ele mais, por outras situações. Sempre fui eu, sou só eu. E ela não reconhece o mínimo de esforço que faço para que ela tenha uma vida boa, uma vida melhor. Não está nem aí com o futuro, não pensa em fazer um curso ou se esforçar na escola para que tenha boas notas. Estou tão desacreditada dessa geração, onde não se tem amor. Me desculpem pelo desabafo. Ai, amiga, é mais ou menos a história daquela outra mãezinha do micro-ondas, né? A gente tem uma expectativa com relação aos nossos filhos, e novamente, ó, outra mãe separada. E eu posso falar com propriedade porque eu criei o Thiago sozinha, eu não tinha marido. E a gente acaba confundindo a, a nossa carência afetiva, porque, ó, carente, todos os seres humanos são, tá? A diferença é que alguns, mais maduros emocionalmente, conseguem lidar com aquilo de uma maneira, administrar aquilo de uma maneira mais saudável, e outros acabam se perdendo numa espiral de carência doentia. Aquela coisa assim, por exemplo, quando tem um namorado, aquele ciúme, quer saber onde está. Porque, olha, novamente aqueles processos psicológicos, né? Para a gente ser saudável emocionalmente, a gente precisa ter a conexão com as pessoas que a gente ama. Nossos pais, nossos filhos, nossos namorados, maridos, nossa família, nossos amigos. A gente precisa se conectar com o ser humano. Mas, para ser saudável, a gente precisa também, em algum momento, se desconectar para nos conectarmos conosco mesmos. Para a gente estar sozinho um pouco. E o problema de quem não consegue administrar direito essa questão afetiva é que ela quer ficar conectada o tempo todo. E, novamente, linda, olha, a sua filha está na fase de realmente parecer para você que é indiferente, que é ingrata e que não está nem aí para você, mas não é verdade. É apenas a confusão que ela está vivendo nesse momento. O foco dela, o foco da sua filha, de qualquer adolescente, agora está em outros grupos sociais. Não significa que ela não te ame. Não significa que ela não seja grata e que ela não reconheça tudo o que você faz por ela. Sabe como é que eu sei? Porque eu convivo com os adolescentes, eu faço dinâmicas com eles, eu faço dinâmicas com eles, eu converso com eles ao redor de fogueiras e eu vejo eles chorando pela mera possibilidade de perder um dos pais. Eles amam, sim, eles precisam de vocês, sim,
Só que esse jeito de ser adolescente não corresponde às nossas expectativas. A gente quer que eles ainda sejam tão carinhosos, tão presentes e tão atenciosos conosco, como eles eram quando crianças. E nesse momento eles não têm essa capacidade. Nesse momento eles precisam olhar para fora do ninho, olhar para fora, para os outros grupos sociais e entender o que está rolando lá fora para que ele construa a sua própria identidade. E nesse processo, se ele fica muito próximo da família, é como se... Isso tudo é processo inconsciente, tá? Não é que ele fala assim, não vou ficar perto da minha família porque senão vou parecer criança. Isso tudo acontece sem ele perceber. Quando o jovem fica muito próximo da família, ele sente como se ele ainda fosse infantil, como se ele ainda fosse criancinha. E para os adolescentes, isso é a morte. Eles não querem isso, eles querem ser independentes. Eles não querem nada que lembre que eles são ainda dependentes, que eles são ainda uma parte crianças. Eles querem romper com a infância. E para isso eles precisam se afastar. Não é pessoal, não é contra você. Se você conseguir manter a lucidez e manter uma postura equilibrada emocionalmente durante a adolescência do seu filho, daqui a alguns anos, quando a adolescência passar, você vai perceber que o seu adulto, seu filho adulto, virou uma pessoa tranquila, equilibrada, que todas aquelas coisas que você imaginava que ele ia ter no futuro, geralmente a gente resume em ser feliz, ele conquistou. Mas nós pais dificultamos muito esse processo, às vezes por carência nossa, às vezes porque a gente acha que eles não nos amam, tá? Então, olha, aceita essa fase assim. É normal, não significa que não ama, significa que agora ele não consegue demonstrar da maneira como nós gostaríamos que demonstrasse. Eu fiz um vídeo lá no YouTube, são as 5 linguagens do amor. Cada pessoa entende que é amada de um determinado jeito. Eu não vou me aprofundar muito, se quiser, vai lá ver, falo bastante a respeito disso, mas assim, olha, tem gente que se sente amada quando ouve eu te amo, com as palavras, eu te amo. Ouvir palavras de afirmação. Você é tão importante para mim. Quando a pessoa ouve, a pessoa que tem a linguagem do amor primordial, né? A mais importante, como frases de afirmação, ela só vai se sentir amada se ela ouvir as palavras eu te amo, você é importante para mim, você você é especial, entende? Não adianta você dar presente, você se matar de trabalhar, você dar de tudo, fazer a comida que ele prefere. Isso não significa eu te amo para ele, na linguagem dele. Aí o outro é presente. Você pode dar assim, olha, um lacinho. Pega um bombom e com o papel do bombom faz um lacinho e entrega para a pessoa. Fala, olha, pensei em você. Ela vai guardar aquilo como se fosse um tesouro. Não é bens materiais de alto custo. É representação concreta, física, em forma de algum objeto que representa o amor. Então, quando você dá presentes para essa pessoa, é a maneira como ela se sente amada. Outras pessoas, elas se sentem amadas com toque físico. Abraço, beijo, lutinha, né? Os adolescentes gostam de fazer lutinha, rolar no chão, né? Agarrar, beijar, cutucar, fazer cosquinha, ficar empurrando. Não parece amor, mas é isso que tem o significado de amor para eles. Para quem tem essa linguagem do amor predominante, do toque físico. Tem o outro é tempo de qualidade, né? Provavelmente, mãe, pelo que você está me falando, talvez a sua linguagem de amor seja tempo de qualidade. E como sua filha agora está afastada de você, talvez você esteja se sentindo não amada. O seu tanque de amor está vazio, porque a forma como você se sente amada, ela não está suprindo nesse momento. Então, se você conseguir encontrar, suprir esse amor de alguma outra fonte
e passar por essa adolescência sem romper com esses laços, sem cobrar cada vez mais, porque você mesmo disse, as amigas dela te admiram, né? E por que ela não? Você se comporta com as amigas dela da mesma maneira que você se comporta com ela? Você cobra das amigas o amor que você está cobrando dela? Os adolescentes, eles se sentem, às vezes, muito incapazes de atender às expectativas de nós pais e deles próprios. Então, quando ele se sente incapaz, ele se fecha, ele se frustra, ele não sabe o que fazer, aí ele não faz nada. E ele se afasta cada vez mais, ele se recolhe dentro dele. É uma defesa. Se você agir com a sua filha da mesma maneira que você age com as amigas dela, você vai ver que ela vai te admirar tanto quanto. É que a gente não age igual. Não age igual. Procura lá no YouTube como você trata as visitas. É um vídeo bem rapidinho, curtinho, que eu falo a respeito da xicrinha de porcelana. Você vai perceber isso que eu tô querendo te dizer melhor, tá bom? Gente, deixa eu ver se dá tempo de responder mais uma. Me encontro triste com meu filho. Ele tem 13 anos, não me trata bem e ultimamente não tem palavra com tudo que diz. Não tem palavra com tudo que diz. Tá dizendo que ele fala que vai fazer as coisas e não faz, que mente, alguma coisa assim? Será? Não tem palavra com tudo que diz. Tô interpretando assim. Muito mal criado, grita comigo, ai, 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 hein? E a voz dele está ficando grossa, e quando ele grita, me dá medo. Não sei dizer. Eu entendo. Conclusão, vivo batendo nele. Pela falta de comprometimento e mentiras. Ah, tá, não tem palavra mentiras, né? E o pior, meu marido não está do meu lado. Estamos brigando por causa dele. Me dê um conselho, por favor, obrigada. Linda, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, gente, primeiro, deixa eu reforçar aqui, eu sempre digo para vocês, as coisas que eu falo aqui para vocês não é crítica. Eu sei perfeitamente o quanto é difícil a gente fazer o que é certo. Muitas vezes a gente nem sabe o que é certo. A gente fica meio perdida, não sabe. E esse é um dos motivos de eu estar aqui. Porque eu gostaria que alguém tivesse me dito isso na época em que eu estava sofrendo com as dificuldades de lidar com meu filho, que hoje já está com 32 anos. Se eu soubesse naquela época que eu sei hoje, a minha vida teria sido muito mais tranquila. E a dele também. Eu vejo hoje meu filho se debatendo com algumas questões emocionais que eu percebo claramente que são consequências da maneira inadequada como eu o tratei quando ele era criança e adolescente. E agora é muito mais difícil de refazer tudo isso. Só que para você que ainda está com um filho de 13 anos, ainda dá tempo. Ainda dá para ver a coisa de uma maneira diferente e mudar toda essa história. Você está dizendo que ele grita com você e que ele está ficando com uma voz grossa, né? E você está dizendo que você bate nele. Responde para mim, você gritava com ele quando ele era criança? Você grita com ele? Se a resposta é sim, e eu, olha, sou quase capaz de apostar uma Coca-Cola que a sua resposta é sim, pelo que você descreve aqui, não te conheço, pode ser que eu esteja completamente errada, mas pelo que você está dizendo aqui, eu até consigo ver que você gritava muito com ele, não é? E, na verdade, ele só está reproduzindo o que você ensinou. Entende isso? 13 anos, a gente vai ter que descobrir alguma outra maneira de conversar, de se entender, que não seja batendo. Eu sei que é difícil ouvir isso, e eu, durante muito tempo, defendi que pé de galinha não mata pinto. Eu muitas vezes defendi que o Tiago, ele pedia para apanhar. Uma vez eu falei, eu não vou bater mais nele. E aí ele ficou insistindo, fazendo coisas. E assim, cada vez pior, ele se perdeu completamente nos comportamentos dele. E ele só sossegou
depois ali, sei lá, de uma semana, quando eu não resisti e bati nele. Quando eu bati, parece que ele respirou fundo e falou, ufa, agora eu estou reconhecendo quais são os meus limites, quais são os meus parâmetros. Por que isso? Porque ele estava acostumado com, quando eu apanho, é que eu cheguei no limite, eu não posso passar disso. E quando eu mudei de estratégia, de uma hora para outra, ele se perdeu, ele não sabia os parâmetros. E eu também não tinha a habilidade de comunicar para ele, filho, por falta de informação, por não saber outro recurso, eu tentava te educar te batendo. Hoje eu aprendi e eu reconheço que bater não é o melhor recurso educativo. E eu quero mudar. Eu sei que é um processo, que não é de uma hora para outra, que a gente demora para mudar as coisas, mas eu quero mudar. Só que para isso a gente precisa mudar o nosso jeito, nossa maneira de levar as coisas. Então, a gente vai fazer alguns combinados, tá? Mentira a gente não admite mais. Tudo bem? Você pode fazer qualquer coisa errada. Não importa, não importa o que você faça de errado. Você sempre vai ter mais crédito, vai ser sempre melhor para você quando você me disser a verdade. E aí, quando ele disser a verdade, pega mais leve. Foca um pouquinho na parte que foi boa, que é nessa mudança de atitude, que ele tá deixando de mentir para começar a falar a verdade. Ele vai arcar com as consequências? Vai. Mas sabe por que os adolescentes mentem pra gente? Porque eles, primeiro, eles não querem nos decepcionar. Porque a gente já briga tanto, eles também querem viver em paz. Eles não querem essa vida de brigas. Eles querem estar bem. Já é muito confuso dentro deles para que eles vivam num ambiente confuso também. Eles querem viver em paz. Então, às vezes, eles mentem porque eles reconhecem que fizeram algo errado de novo. E eles sabem que vai vir encrenca, vai vir discussão, vai vir bronca, vai vir castigo. E eles não querem mais. E eles pegam e mentem. Ou porque não querem te decepcionar, porque já te decepcionou demais e sentem que estão te devendo. Ou porque eles querem evitar o conflito. Ou porque eles acham que se você descobrir a caca que ele fez, o mundo vai acabar. Eles têm medo, eles têm medo, eles têm medo, mas é mais forte que eles, né? Então, se você fizer esse acordo de que não importa o que seja, ele sempre vai dizer a verdade, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E olha, para que ele pare de gritar com você, gritar é agressão. Gritar é agressão. Para que ele pare de te agredir, primeiro você vai ter que parar de agredi-lo. E presta atenção, mãe. Não é incomum que os filhos acabem batendo nos pais, tá? Digo, não é comum, é incomum, mas pode acontecer de os filhos acabarem batendo nos pais. É uma aberração, é uma coisa absurda, mas se você for pensar bem, até ontem você era fisicamente mais forte e você batia nele. E você batia nele quando ele fazia alguma coisa que do seu ponto de vista estava errado. Claro que você é adulta e você sabe o que é certo e o que é errado. E quando ele fazia alguma coisa errada, você ia lá e batia. Agora que seu adolescente é grande, existe a possibilidade dele bater em você quando o que você fizer, ao ponto de vista dele, seja errado. Percebe? Eu sempre segurei o Thiago nunca me bateu. E eu sempre bati no Thiago. E eu me arrependo profundamente. Depois que eu descobri os efeitos emocionais que causam na criança o grito, a surra, eu me arrependi tanto. Olha, eu vou dizer, eu daria qualquer coisa para voltar atrás e não fazer de novo assim. Mas não é possível. Já passou. Não tem gênio da lâmpada, não tem máquina do tempo.
É daqui para frente que a gente conserta. E olha, pesquisa. Se você não acredita em mim, pesquisa. Põe aí na internet efeitos da surra nas crianças. Efeito psicológico da surra nas crianças. É terrível. Tem estudos científicos que demonstram que a criança que vive sob constante ameaça, constante medo de apanhar, ela tem o mesmo nível de estresse de crianças que vivem em países em guerra. Olha isso. Não sou eu que estou falando, não. É estudo científico. Universidades que têm pesquisas a respeito do cérebro, eles conseguem mapear o cérebro, fazer exames que vê qual área do cérebro que acende em determinada situação. Eles comprovam que o nível de estresse de uma criança que está em situação de guerra é o mesmo nível de criança que vive num estado de sempre apanhar, de medo de apanhar, entende? Então, assim, é preciso parar imediatamente. É preciso encontrar outros recursos, outras maneiras. E eu não estou dizendo que é fácil, já te contei como foi comigo. O Thiago ele se perdia quando eu não batia nele, porque ele estava acostumado que bater que é o parâmetro, né? E hoje eu vejo uma série de dificuldades emocionais e tudo fica claro para mim. Eu vejo a consequência na minha cara do que eu fiz, que foi errado. Então, a gente precisa buscar mais recursos, mais conhecimento. A gente não precisa repetir os mesmos erros dos nossos pais. A gente pode fazer diferente. A gente tem recursos melhores que os nossos pais, né? Então, vê se você conversa com seu filho, senta, faz uns acordos com ele, começa com essa da mentira, tá? E procura maneiras de você ter o autocontrole, de quando você estiver a ponto de gritar, a ponto de bater, você contar até 10, você sair do ambiente, você falar, olha, não quero conversar com você agora porque eu estou muito nervosa, eu não quero gritar, e sai. Tudo isso são recursos que vão te ajudar a manter o autocontrole para não brigar com ele nesse nível de bater, de brigar, de xingar, de gritar, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Gente, olha, tem um monte de coraçãozinho, um monte de like. Muito obrigada, eu fico muito agradecida pela participação de vocês. Eu estou aqui à disposição se vocês precisarem de algum conselho, de tirar uma dúvida. Quarta-feira tem live no canal e essa quarta-feira vai ser muito legal, não perde não, tá bom?